Shalom, shalom, queridos. Aleluia! Chegamos aos 40 dias da contagem do Homer. E eu estava aqui falando com o pai, né? Pensando, lendo a palavra antes de começar. E me veio uma lembrança de que a psicologia, a ciência, explica algumas questões de mudança, de transformação. E elas estão ligadas ao tempo. Então, com 7 dias você consegue mudar alguns tipos de hábitos. Agora não me pergunte porque eu não vou lembrar exatamente quais são. Com 21 dias outros. E 40 dias é o tempo mais poderoso para transformação. Então, para quem está aí na contagem desde o primeiro dia, no dia a dia, com muita luta, com muita dificuldade, mas permaneceu, é importante que você saiba que ainda que você não esteja vendo, um ciclo poderoso está encerrando e está iniciando hoje na sua vida. E você vai ver as mudanças, você vai ver a transformação, você vai ver que você nunca mais vai ser o mesmo. Aparentemente, parece que nada aconteceu, mas você vai ver na caminhada que vai ter frutos disso aqui. Não se preocupa não, a gente às vezes é muito imediatista, né? E a gente não vê que para uma semente nascer, a terra tem que ser arada, a semente tem que ser plantada, depois ela tem que ser enraizada, depois tem que crescer, os frutos só vêm depois. Você vai ver os frutos disso aqui, de uma forma tremenda e poderosa, você não será mais o mesmo, amém? Hoje a gente está no segundo dia falando sobre o espírito de conhecimento, né? E ontem eu trouxe a questão da palavra hebraica, da palavra grega, e de que o conhecimento, na verdade, é uma revelação, trazendo luz àquilo que está em trevas, né? Aquilo que estava em oculto, obscuro, é o Senhor revelando, trazendo entendimento. E agora eu quero falar sobre a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. E eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 9. Gênesis, capítulo 2, perdão. Versículo 9. Gênesis 2, 9. Que diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, eu não quero entrar aqui nessas questões de que por que Deus colocou a árvore, aquela história toda, isso para mim agora não vem ao caso. Deus, a sua sabedoria excede tudo que nós podemos ter como resposta, e Ele tinha um propósito, um plano, e Ele já tinha o plano A, o plano B, o plano C, tudo pronto, tudo estabelecido para execução. Mas o que me importa aqui é que o Senhor veio e criou, né? A terra, Ele fez com que a terra produzisse, e dentro dessa produção o Senhor criou, foi estabelecido no meio do jardim, a árvore da vida, que a gente vê ela lá em Apocalipse, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, existem teorias, né, que dizem que o bem não existe, que o bem é a ausência do mal. Então, esse casal, eles foram plantados dentro desse jardim, aonde o bem não existia de uma forma. O que é o bem? Não sei, porque era algo natural para eles, porque naquele ambiente o mal não existia. E o homem foi enganado justamente por essa palavra, conhecimento. Olha, o Senhor não quer que vocês conheçam. Então, se vocês comerem, vocês vão conhecer. Mas ele já viveu no bem.
Ele já viveu em toda a plenitude, em toda a extensão e expansão daquilo que era bom, perfeito e agradável. Mas daí, a partir desse momento, a partir da queda, o homem passou a conhecer. Agora eu sei discernir o que é o bem e o que é o mal. Só que aconteceu uma ruptura nesse momento. O homem que agia somente no espírito de conhecimento de quem era Deus. Porque, queridos, eles sabiam exatamente quem era Deus. Eles conheciam a voz de Deus, eles conheciam a pessoa de Deus. O Senhor vinha todos os dias na viração do dia. O Senhor vinha estar com eles. Eles conheciam toda a bondade, toda a expansão, todas as extremidades do que era Deus. Olha só, eles viviam a plenitude disso. Mas eles não tinham o discernimento porque não era necessário. Mas quando eles foram enganados, houve a revelação do bem e do mal. E qual foi o problema? O homem que agia só no conhecimento e na revelação, na plenitude daquilo que era o bom, o bem, eles passaram a viver no conhecimento e na revelação do que era mal. E aqui está uma questão, queridos, poderosa, porque o mundo espiritual maligno não havia sido liberado para o homem, porque não era esse o propósito. Mas a partir do momento que eles buscaram esse conhecimento, eles tiveram o conhecimento das trevas e eles começaram a agir dentro desse conhecimento. E hoje, infelizmente, nos dias de hoje, essa revelação das trevas, ela ainda é muito liberada e ela ainda recebe a atuação de muitos homens. Quantas pessoas se perdem porque elas buscam o conhecimento do que é as trevas? Deixa eu trazer isso de uma forma mais ampla. Quando nós começamos no Ministério de Libertação, não sei quantos anos atrás, a gente começou lendo alguns livros, né? Como eu sempre brinco, eu moro em Rondônia, num lugar tão distante, então as coisas aqui não são muito fáceis para chegar, para trazer. E quando a gente começou a trabalhar com libertação, era só livros mesmo, não tinha internet, não tinha nada, não tinha ninguém que vinha trazer seminário ou trazer conhecimento. Então a gente lia, orava, chorava e pedia para que Deus fizesse algo, e o Senhor começou a agir nas nossas vidas assim. E nós levantamos uma equipe de intercessão na época. Quando eu falo nós, queridos, é porque era nós mesmos, nós tínhamos uma equipe de líderes dentro dessa área, e nós levantamos uma equipe de intercessão. E tinha alguns livros que nós não liberávamos para os jovens ler, porque tinha jovens, bem jovens mesmo. E teve um jovem que ele teve acesso a um livro na época. E dentro desse acesso, daí nesse tempo a gente já estava um pouquinho mais avançado, já tinha internet, assim, né? Lá no tempo do Orkut, lá no tempo do EPA. E esse jovem teve acesso a esse livro. Ele não cumpriu com as cautelas que nós colocamos. E ele começou a pesquisar. E esse jovem se apaixonou pelo satanismo. Eu conheço uma outra história de uma outra jovem que também entrou na prática de satanismo sem ter nem um embasamento familiar, nada, por causa da curiosidade, por causa de televisão, por causa de séries. Começou a pesquisar e ela entrou nessa prática. Nós fizemos libertação com uma outra, na época jovem, hoje mulher, que ela se tornou satanista. E ela se posicionava dentro do satanismo para destruir igrejas, destruir pastores. E de fato, ela nunca foi lá num culto satânico. Ela aprendeu a sair do corpo. E tudo ela fazia nas regiões espirituais. Por que eu estou falando? Porque ontem eu trouxe a questão do conhecimento, que é revelação.
E muitas pessoas, elas se perdem. E hoje, queridos, dentro das festas agora, eu quero trazer isso para vocês como muito temor. Porque as festas, elas trazem muitas liberações, que eu não vou entrar nisso aqui agora. Elas abrem muitas portas. Na verdade, as festas são portas. E tem muita coisa dentro disso. Mas tem pessoas que elas mergulham. E quando elas começam a mergulhar, elas começam a entender que as trevas usam estas portas. E em vez delas mergulharem em Deus para combaterem as trevas, elas são tomadas de uma curiosidade e elas começam a mergulhar no conhecimento das trevas. E começam a liberar isso sobre a igreja. Hoje, queridos, na internet você acha de tudo. Por exemplo, tem um profeta aí na internet, que eu não vou expor o nome dele. Há uns 3 anos atrás, eu nem lembro como eu cheguei a conhecer esse rapaz. Foi alguém que falou, alguém que indicou, não lembro quem. Mas eu sei que, inicialmente, ele trazia alguns ensinamentos bem legais. Eu estava começando na caminhada. E eu assisti, poucos, mas eu assisti, acho que uns 3 ou 4 vídeos dele na época, uns 3 ou 4 anos atrás. Vídeos falando sobre portais, sobre dimensões e coisas assim. E eu comecei a seguir esse rapaz pelo canal, né, do YouTube. Porém, eu nunca mais assisti nada. Mas daí quando você segue, aparece, né, as notificações. E eu comecei a ver algumas notificações dele que eu fiquei chocada. Chocada. Por exemplo, esses dias ele estava ensinando a abrir os chakras. Outro dia apareceu que ele estava ensinando a captação da energia Kundalini. E eu deixei de seguir, eu falei, Deus, eu não quero ver mais porque eu vou começar a pecar, né? Pecar, julgar ele. Quem tem que julgar ele é o Senhor. Mas alguém que teve um nível profundo de conhecimento de questões espirituais. E ao invés de mergulhar na palavra, mergulhou nas trevas. A gente está aqui orando, buscando, pagando preço, guerreando para fecha chakra, quebra a influência de Kundalini, não sei o que, e um cristão trazendo essas aberturas. Mas foi exatamente o que aconteceu no jardim. O conhecimento das trevas foi liberado. E hoje, queridos, por que eu estou dizendo? Se vocês notarem, desde a primeira manifestação dos 7 espíritos, a gente já está na 6ª, eu estou falando que é possível o homem agir dentro dessa manifestação sem o Espírito de Deus. É possível eu ser forte, ser uma fortaleza pela minha natureza e buscando coisas que não são de Deus. É possível eu viver a sabedoria desse mundo. A Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. É possível eu viver, ter discernimento e não usar ele da maneira correta. E é possível ter um conhecimento das trevas. Então aqui, dentro disso hoje, eu quero trazer o que com isso? Eu não sei qual foi o seu nível. Eu não sei se você mergulhou em algo de conhecimento, de revelação do que as trevas é. Mas se você... Porque quando a gente vai para a revelação, para o espírito de conhecimento, que a gente vai para a revelação no Novo Testamento, ela está totalmente ligada ao profético. A visão, a liberação, a palavras, ela está totalmente ligada ao ambiente profético. Então, se você no passado, você teve o conhecimento, você teve revelações, você mergulhou em revelações das trevas, você precisa se limpar antes de entrar e de buscar a revelação de Deus. Por quê? Porque você... Vamos usar a analogia da água novamente? Você pode estar ligado à bomba, que é a potência de Cristo, que vai liberar água verdadeira. Mas se você, sendo o cano, estiver sujo, o que você vai liberar é contaminado. Vamos lá. Você pega um cano da fossa, um cano de fezes, de gordura, de nojeira.
e pega esse cano e coloca lá no poço artesiano. Ainda que a água do poço seja puríssima e tratadíssima, o fato dela passar naquele cano contaminado, quando ela chegar lá na ponta, ela não é mais água pura. Então, se você mergulhar em tudo isso, buscando vida, buscando conhecimento, mas você não se limpar antes, não é que Deus não vai liberar sobre você, Deus vai liberar porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Todos que buscam encontram. Mas aquilo que você vai liberar sobre a igreja é algo totalmente contaminado. É algo misto. Porções de Deus e porções malignas, que são os sofismas, que são os pensamentos que são construídos com, vamos lá, tem uma parede de tijolo aí, 80 tijolos, tá tudo bonitinho, tudo bem fundamentado, mas tem 20 que recebeu mistura. E esses tijolos de mistura, eles podem comprometer todo o edifício, toda a construção. Então você precisa, se você mergulhou nas trevas, no conhecimento das trevas, antes de você buscar toda essa revelação, todo esse conhecimento de Deus, você precisa passar por um processo de limpeza. Como que eu faço? É libertação mesmo, queridos. Libertação é para crente. Mas não é só isso, não é só libertação, não é só pauta, não é só renúncia. Existem muitas coisas. Mas a principal é você precisa mergulhar na palavra e todos os dias pedir, Senhor, me lava pela tua palavra, me lava, que a tua verdade, a palavra é a verdade, que a tua verdade entre dentro de mim, limpando e arrancando toda mentira que Satanás, que as trevas colocaram dentro de mim. Mas dentro disso, queridos, é um processo. É um processo onde altares têm que ser derrubados, novos altares têm que ser edificados, a mentalidade tem que ser transformada. É um processo. E você precisa estar nesse processo. Para que quando houver a manifestação do Espírito de conhecimento sobre a sua vida, você seja o menos contaminado possível. Por que eu estou falando o menos contaminado possível? Porque enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos ter áreas que ainda precisam de conserto, que ainda precisam de santificação, que ainda precisam de transformação. Porém, a palavra, a revelação, o liberar de Deus que passa sobre mim, ele tem que chegar o mais puro possível para alinhar a igreja, para trazer vida. Não sei que dia que foi, que eu acho que foi na sexta-feira que o apóstolo ministrou sobre a gente, ele falou algo bem tremendo. Ou foi hoje? Não sei, queridos, porque eu vou assistindo e daí eu não consigo lembrar o dia. Mas ele falou algo que, como que eu sei, né, o que eu acho que foi hoje pela manhã. Como que eu sei o que eu estou liberando, se o que eu estou fazendo é bom ou não? O que você está fazendo? Está liberando vida? Foi hoje de manhã mesmo. Hoje não, ontem, perdão. O que você está fazendo? Está liberando vida? As pessoas que estão se aproximando de você, elas estão se aproximando mais de Cristo? Elas estão buscando mais o Senhor? Elas estão buscando viver o seu propósito? Ou está trazendo morte? Está criando confusão, está criando divisão, está criando contenda. Ou as pessoas estão dependendo de você. Esses dias eu fiz um videozinho falando sobre o sal. O sal, ele salga. E quando a pessoa está com a boca com o sal, ela precisa de água. Então eu sou o sal, mas eu tenho que conduzir a Cristo. Eu não posso conduzir a mim. Porque se eu conduzir as pessoas a mim, eu vou matá-las. Porque quanto mais sal, pior fica. Então, eu tenho que ser o suficiente moderada para salgar uma vida, tirando a infertilidade e levando essa vida para a água da vida. Entende? Então, você precisa passar, se você teve esse conhecimento das trevas, que foi liberado lá no início de tudo, você precisa se purificar e se santificar, para que agora você receba desse conhecimento, dessa revelação de Deus, e essa revelação faça com que você transmita algo puro, algo santo, algo que vai trazer vida para outras vidas. Amém? Que o Senhor venha sobre a sua vida. Se existem áreas na sua vida que você ainda não consertou, não limpou porque estão ocultas, Satanás é expert nisso. Manter áreas na nossa mentalidade ocultas para que a gente não conserte. E isso eu oro por mim também. Que o Senhor traga luz, traga a revelação e exponha.
que haja nesses dias, nesses últimos dias da contagem do Homer, um expor de toda a aliança das trevas que ainda temos. Que o espírito de conhecimento venha sobre nós, revelando, trazendo luz a toda a área de trevas que ainda existe em nós, toda a área de ligação, toda a área de elo que ainda temos com as trevas, para que essas áreas sejam rompidas e nós possamos fluir com a revelação que vem do Pai. Amém? Que o Senhor te abençoe e eu te abençoo para mais esse dia. Amanhã nós estaremos juntos novamente para entrarmos no 41º dia da contagem do homem. Que a bênção do Senhor seja sobre você e que nessa bênção você viva e prospere. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.